Eu acredito que nessa noite Deus tem algo poderoso na minha vida e na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você acredita, né, ou conhece alguém que precisa ouvir uma palavra de fé, né, basta você enviar, né, um convite para uma pessoa aí para participar da nossa live nesta noite. Nesses dias nós estamos aqui falando sobre o impacto de um encontro com Deus, né? Eu acredito que Deus, ele é poderoso, ele é tremendo, e eu creio que nesta noite, né, a graça de Deus será derramada sobre as nossas vidas no nome de Jesus, né? Até porque eu acredito, né, e essa live só existe mesmo porque o foco, o objetivo principal dessa live é abençoar, né, a vida dos irmãos, é fortalecer, né, preparar os irmãos para viver a bondade, né, a graça, a fidelidade do nosso Senhor, que ela é boa, perfeita, agradável, no nome de Jesus, amém? Então, sejam todos bem-vindos, né? Nesses dias eu tenho falado muito sobre a importância de um encontro com Deus, né? Como nós precisamos de um encontro com Deus. Na semana passada a gente falou sobre a mulher samaritana, como que estava a vida dela, e no momento que ela teve um encontro com Deus, foi um impacto tão poderoso que a vida dela mudou. E a vida de qualquer pessoa que tem um encontro, que tem uma experiência com Deus, é uma vida, né, transformadora no nome de Jesus Cristo, amém? Graça e paz. Sim, João Ivan, Deus abençoe o Senhor, no nome de Jesus, amém? Então vamos lá, queridos, né? Eu já vou começar aqui, quero ler um texto nessa noite. Hoje é a terceira ministração que nós estamos aqui fazendo sobre o impacto de um encontro com Deus. Eu acredito que toda pessoa que ela consegue ter uma experiência com Deus, a vida dessa pessoa, ela é mudada, a vida dessa pessoa, ela é transformada no nome de Jesus Cristo. Amém? Às vezes a gente olha para a Bíblia, né? Algumas pessoas que não eram ninguém, mas logo depois que eles tiveram uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus, a vida deles mudaram, né, de uma forma bem brusca, rápida, né? E eu acredito que quando nós, né, somos impactados com uma experiência com Deus, a nossa vida ela muda rapidinho, né? Ela transforma rapidinho. Eu estava lembrando da vida de Pedro. Antes de Jesus chegar na vida dele, quem era Pedro, né? Às vezes a gente ouve a Bíblia dizer que Pedro era apenas um pescador. Até aí tudo bem, né? Não sabemos da profissão dele, mas como que era a vida de Pedro, né? Qual eram as dificuldades de Pedro, as limitações de Pedro, né? As angústias de Pedro. Mas a Bíblia vai chegar em Atos dos Apóstolos, no capítulo, se não for engano, capítulo 4, verso 13, onde a Bíblia vai dizer que as pessoas haviam notado algo diferente em Pedro, em João, e quando as pessoas falavam, né, do algo diferente que havia na vida deles, eles perceberam que o motivo aleluias. Tem alguma coisa na voz? Me ajuda aí, tá? Deixa eu tentar descobrir aqui. Eu acredito que vai ser uma benção. Vamos ver vamos ver o que está acontecendo aqui. Tem alguma coisa na voz? Me ajuda aí. Para mim aqui tá bem, Rejane. Tá? Para mim aqui tá bom. Se alguém puder me ajudar aí, tá bom? Mas para mim aqui a voz está tranquila, tá bom? Talvez muitas vezes é a internet em determinados lugares que acontece algum problema. Aqui tá normal. Coloquei o volume aqui do celular e aparentemente está tudo ok. Amém? Então vamos lá, queridos. Olha, então Pedro, ele tinha muitas dificuldades, mas um dia as pessoas olharam para ele e viram que Pedro estava totalmente diferente. E o motivo pelo qual ele estava diferente, as pessoas disseram, olha, eles haviam estado com Jesus.
Então, as pessoas, quando elas estão com Jesus, é uma bênção. Amém, Ruilon. Obrigado, tá? Obrigado aí pelo retorno. É importante aqui, a gente tá nos ajudando aqui. Obrigado. A voz está grossa, Edivaldo. Vamos lá. Eu vou tentar mudar alguma coisa aqui, tá bom? Tá? Mas tem paciência aí hoje, no nome de Jesus. Eu vou afastar um pouquinho do microfone, ver se melhora aqui também. Então vamos lá, queridos. Hoje eu quero falar sobre a vida de Lázaro, né? Na realidade, eu vou usar a história de Lázaro, do capítulo 11 de João, mas basicamente eu quero entrar um pouquinho na vida de Marta e também de Maria. Eu não entendi. Que não quer ser identificado? Eu não entendi. Tá ouvindo bem, querido? Todo mundo que está na live aí, só para a gente saber se é questão mesmo aqui ou se é só uma região que não está bem, para mim não, vamos dizer assim, não ficar desagradável, ruim para os irmãos, tá bom? Amém? Então vamos lá, queridos. Hoje eu quero falar sobre Marta e Maria, né? Sobre o encontro que elas tiveram com Jesus. Na realidade, Marta e Maria eram pessoas muito maravilhosas. Eram pessoas, né, que elas tinham tiveram uma experiência com Jesus. Tá? Obrigado, Nessi. Obrigado. Tá? Eu vou afastar um pouquinho para ver se melhora, tá bom? Ah, tá. Obrigado. Então vamos lá, queridos. Hoje eu quero ler João, capítulo 11, verso 25 e 26, aqui, que diz o seguinte: olha, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem crer em mim, não morrerá eternamente. Hoje, nessa palavra, eu quero mostrar para os irmãos que um encontro com Deus ele pode mudar a circunstância mais difícil da vida do ser humano. Eu acredito, querido, que não exista uma situação mais difícil na vida do ser humano do que lidar com a morte. Até porque a morte, né, é o fim de tudo. Quando a gente ouve falar de morte, a palavra morte quer dizer o fim, finalizou, acabou. Então a morte é um dos maiores desafios para o ser humano, ele lidar, né, com ela, ou melhor, lidar com ela. Então quando uma pessoa morre, e a gente tem uma ligação, tem uma proximidade com essa pessoa, é um impacto muito grande ouvir, olha, ela morreu, ela acabou. Então isso mexe muito com a nossa vida. Agora, hoje eu quero mostrar para você que até a morte tem solução para uma pessoa que consegue ter uma experiência com Jesus. Até a morte deixa de ser morte quando a pessoa ela tem uma experiência com Jesus. Olha, a morte é um dos acontecimentos mais difíceis do ser humano lidar. Muitas vezes nós encontramos com pessoas que estão chorando, que estão reclamando, né, que estão machucadas porque perderam uma pessoa. Então a morte é algo terrível. Só que a Bíblia diz que Jesus, quando ele veio na terra, um dos propósitos de Jesus ao vir na terra e participar da condição humana era para que através da sua morte ele derrotasse aquele que tinha poder sobre a morte, que é o diabo. Está em Hebreus capítulo 2, no verso 14. Então, um dos motivos pelo qual Jesus ele veio aqui à terra e ele participou da condição humana, né, de cada um de nós aqui, foi para que ele pudesse vencer e ele derrotasse aquele que tinha o poder sobre a morte, no caso,
o diabo. Amém? Então, lá na cruz do Calvário, Jesus, quando ele estava naquela cruz ali, ele estava dando um grito de vitória, de conquista para todo ser humano. Por quê? Mesmo que uma pessoa ela morra literalmente, ela morre para ter uma vida eterna com Cristo, tá? Mas não é isso que eu quero dizer nessa noite. Mas eu quero dizer para você que Jesus ele tem poder sobre a morte. Agora preste bem atenção. Nem sempre são pessoas que morrem. O que morre muitas vezes na vida das pessoas são o quê? São seus sonhos, são seus projetos. O que morre na vida das pessoas, às vezes, são suas idealizações. Às vezes morre a sua vida profissional, a pessoa ela se vê incapaz de conquistar, de crescer, se desenvolver. Às vezes, algo na vida da pessoa, que ela deseja tanto, morre, desaparece, ela perde, e quando ela perde, ela ouve a mesma notícia que se ouve quando a morte chega: acabou. Marta e Maria estavam vivendo uma situação como essa. A morte chegou na casa dela, Lázaro havia morrido, e quando declararam que ele havia morrido, olha, acabou, não há solução mais. E a vida de muitas pessoas estão como a vida de Marta e Maria naquela época. Um decreto de que algo acabou, que um sonho acabou, que um projeto acabou, que uma algo que a pessoa busca, um sonho, o casamento que seja, a saúde, acabou. É muito difícil lidar com algo que não tem mais solução. Eu imagino quando a gente ouve algo assim, olha, não tem solução mais. Eu não vou contar para você, já contei aqui na igreja, mas eu já ouvi na minha vida algumas frases assim, olha, isso já não é para você mais. O que significou quando eu ouvi algo assim? Significou que acabou. Não adianta tentar, acabou tudo. E quando nós ouvimos algo assim, querido, nosso coração ele entristece. Um sofrimento terrível, ele mina o coração da pessoa, fazendo essa pessoa perder o chão, perder as expectativas, muitas vezes, querer até deixar de viver, por quê? Porque perdeu algo muito importante, foi como a morte, foi como algo que não tem como corrigir mais. Então, Marta e Maria estavam vivendo isso. E Marta, querido, e Maria tinha algo que poucas pessoas têm. Eu não posso dizer que todas têm, mas elas tinham um relacionamento com Jesus. Elas eram pessoas amadas por Jesus. Lázaro, seu irmão, era amado por Jesus. Mas mesmo sendo amado por Jesus, num determinado momento, elas tiveram que enfrentar a situação mais difícil da vida do ser humano, que é a morte de uma pessoa muito querida. Naquele momento, um pouco antes da morte acontecer, quando a doença ainda estava trabalhando ali no corpo, a gente não sabe que doença matou Lázaro, mas a gente sabe que foi uma doença, porque quando é enviada a notícia para Jesus, diz, olha, aquele que tu amas está doente. Então ele estava doente de algo. Então, até que ele mandou buscar Jesus, e quando chega até Jesus, Jesus ele não vem de pronto, rapidinho. Jesus ainda demora 2 dias. E quando Jesus ele chega, já passaram-se 4 dias que Lázaro havia morrido. E aquele era o 4º dia que o sepultamento dele já tinha acontecido. E naquele momento que Jesus ele chega, a Bíblia vai dizer que Marta, primeiramente, corre ao encontro de Jesus. Grave bem essa palavra, querida. Ela corre ao encontro de Jesus. E a primeira coisa que ela vai dizer, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, ele não teria morrido. E ele vai e explica, esse texto que eu acabei de ler para você aqui. Ele diz para ela, olha, eu sou a ressurreição
e a vida. Aquele que crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Só quem crê que Jesus ele é poderoso para restaurar aquilo que está morto, aí você vai dizer glória a Deus, amém? Li um versículo agora há pouco para você que diz que Jesus, quando veio à terra, ele veio para derrotar aquele que tinha poder sobre a morte, né? Que é o diabo, e ele derrotou o diabo lá na cruz do Calvário. Então Jesus ele tem poder sobre a morte, ele tem poder de restaurar aquilo que está morto, amém? Seja uma pessoa, seja um sonho, seja um projeto, seja saúde, seja o que for, Jesus ele tem poder para ressuscitar, amém? Então Marta vai ao encontro de Jesus, conversa com Jesus, Jesus lembra ele que ele é a ressurreição e a vida, mas Maria não foi até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele diz para Marta ir chamar Maria. E Maria, ao ouvir, vem ao encontro de Jesus. Novamente, grave essa palavra. Olha, ela vem ao encontro de Jesus. Uma correu para encontrar com Jesus. A outra foi chamada para ir ao encontro de Jesus. E quando ela chega, como sempre Maria fazia, ela se prostra aos pés do Senhor Jesus. E ela declara a seguinte frase: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, ele não teria morrido. A Bíblia diz que naquele momento Jesus, o Espírito de Jesus, ele agitou. E no verso 35, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele chorou. Isso mostra, querido, que Jesus, ele não quer que nada morra na nossa vida. Eu quero profetizar isso na sua vida. Olha, Deus não quer que nada morra na sua vida. Deus não quer que os seus sonhos morram. Deus não quer que os seus projetos morram. Deus não quer que você morra. Deus não quer que o seu casamento morra, que a sua vida profissional morra, seja destruída de maneira nenhuma. A Bíblia diz que Jesus, ele chorou. E logo que Jesus, ele chorou, ele diz assim, olha, aonde ele está? Isso é muito poderoso. Olha, onde ele está? Aonde está o morto? Naturalmente, o morto está onde? Está no cemitério, em um sepulcro. E Jesus diz assim, olha, me leva até ele. E quando Jesus ele chega lá, querido, a palavra de Deus diz que Jesus ele ora, agradecendo a Deus, não pedindo algo a Deus, mas agradecendo a Deus. E ele chama Lázaro para fora. Ou melhor, manda tirar a pedra e manda chamar Lázaro para fora, daquela gruta. Naquela época, os cemitérios, eram em grutas, eram em buracos feitos em montanhas. Chamou ele para fora. Lázaro vem para fora. E naquele momento, querido, ao ouvir a voz de Jesus, preste bem atenção, ao ouvir a voz de Jesus, preste atenção novamente, olha, ao ouvir a voz de Jesus, Lázaro sai do sepulcro todo enrolado em faixas, todo enrolado em faixas. Imagina o quanto que foi difícil para ele andar e se deslocar para fora, mas a Bíblia diz que ele saiu, e quando ele saiu, Jesus manda tirar todas as faixas dele ali, e a Bíblia diz que ele vai embora. E quando eles vão embora, querido, no capítulo 12, a Bíblia mostra Jesus à mesa com Maria, Marta, Lázaro, mais os discípulos, celebrando uma festa. Diga glória a Deus. O que eu aprendo aqui, querido? Que quando uma pessoa ela confia em Deus, e tem um encontro com Deus, uma experiência com Deus, querida, a situação difícil que ela está vivendo é transformada. Então, olha só, quando a pessoa ela tem um encontro com Jesus, esta pessoa ela tem a vida transformada, ela tem a sua situação transformada. Eu quero mostrar 3 coisas aqui, querido, olha, que aconteceu. A primeira coisa, Maria e Marta estavam muito tristes pela perda do seu irmão. Como que você fica quando você perde algo? Talvez você que participa dessa live hoje,
Você perdeu algo na sua vida, você tem perdido algo na sua vida. Você tem perdido um sonho, talvez um trabalho, talvez um bem, talvez uma pessoa. Eu tenho certeza que se você perdeu algo significativo, algo que é importante para você, você está sentindo dor, porque perder dói. Perder, querido, olha, é algo terrível. Tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que não vai perdendo o ar, né? Vai entrando em desespero por conta da perca, porque ouviu que algo que ela amava, desejava, buscava, pagou um preço, olha, acabou. A pessoa fica desesperada. Então, olha só, Marta e Maria estavam desesperadas, mas na hora que ela viu Lázaro sair para fora, por causa desse encontro, por causa dessa experiência, a tristeza foi transformada em alegria no nome de Jesus. E é isso que acontece no encontro com Deus. Olha, você pode chegar lá triste, você pode chegar lá arrebentado, você pode chegar lá, né, destruído, com a pior notícia que um ser humano pode ouvir, que é, olha, morreu, acabou, é o fim. Se você tiver um encontro com Jesus, você vai sair de lá não mais triste, mas você vai sair de lá alegre e feliz no nome de Jesus. Quem crê aí que Jesus ele é poderoso para transformar tristeza em alegria, e se manifeste aí, querido, de alguma forma. Jesus ele é poderoso para transformar tristeza em alegria. As adoradoras, Marta e Maria, ficaram desesperadas, dizendo: acabou, meu irmão morreu. Mas quando Jesus ele chega, quando há uma experiência, quando Jesus está no lugar, quando Jesus está no ambiente, quando Jesus não está no negócio, querido, a tristeza é trocada por alegria. Talvez a sua vida hoje é muito triste. Às vezes você diz é o trabalho, às vezes você diz é o casamento, às vezes você diz que é a pressão do dia a dia. Mas eu acredito, querido, que a sua tristeza é porque você precisa de Jesus na sua vida. Porque só Jesus pode fazer na sua vida o que fez na vida de Marta e de Maria. Só Jesus pode trocar a tristeza por alegria. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A segunda coisa que nesse encontro acontece profundamente aqui, querido, olha, é o sofrimento. Marta e Maria não estavam apenas tristes, elas estavam sofrendo. Sofrendo. Imagina uma pessoa sofrendo a dor do seu interior, da perca. Imagina a dor. Imagina o sentimento, olha, eu não vou ver ele mais. Ou talvez, olha, ele era o homem da casa, ele que sustentava, eu não vou conseguir ficar sem ele aqui. Como que nós vamos viver? Como que vai ser a nossa vida? Então ela sofreu, e a pessoa quando está sofrendo, querida, as horas não passam. Pergunta para uma pessoa que já sofreu à noite, quantas horas teve, né, aquela noite? Parece que a noite ela tem 24 horas ao invés de 12, porque quando a pessoa está sofrendo, o tempo não passa. Quando a pessoa está angustiada, o tempo não passa. Não passa, a dor é terrível, a angústia é terrível, e quando o sofrimento vem, a angústia vem, a esperança já não existe mais. Esperança fala de algo do futuro, algo que é bom. Quando a pessoa está sofrendo demais, parece que naquele momento é como se fosse uma pedra muito grande colocada sobre a vida dela, que já não houvesse mais oportunidade na vida daquela pessoa. Marta e Maria sentiam assim, é por isso que elas estavam chorando, estavam em prantos, estavam desesperadas. Mas quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, como Marta e Maria, quando Jesus chega, a pessoa pode estar até sofrendo, mas quando Jesus ele sai, ele libera o seu poder, esse sofrimento, querido, ele é trocado por
esperança por algo novo, por uma vontade de viver novamente, por uma vontade, de querer ter novamente, de ser capaz novamente. A esperança de Marta e de Maria reacendeu no coração, porque elas tiveram esse encontro com Jesus, esse impacto, transformador com Jesus. Ah, querido, Jesus, ele é tremendo. Ele transforma tudo. Imagino que aquelas 3 noites, 4 noites foram terríveis para Marta e para Maria. Os judeus, eles não podem, como muitas vezes nós fazemos aqui no Brasil, velar o corpo de um dia para o outro. No dia que morre, precisa ser enterrado. Então é feito um processo muito rápido. Então aquelas mulheres ali já tinham 4 dias, às vezes, sofrendo, e os dias não passavam, mas quando Jesus ele chegou, elas tiveram aquele encontro com Jesus. Aí, querido, olha, as vidas delas foram transformadas. O sofrimento foi trocado, transformado em esperança, vontade de viver. E é isso que eu profetizo na sua vida. Olha, talvez você tenha perdido a esperança em tantas coisas, devido ao sofrimento, devido à dor, devido a dificuldades, devido às decepções, devido a tantas coisas que têm te acontecido. Mas eu quero dizer, olha, um encontro com Jesus transforma sofrimento em esperança, no nome de Jesus. E a terceira e última coisa aqui, querido, que aconteceu ali, foi a mais impactante. Lembra do primeiro versículo que eu li para você aqui, Hebreus capítulo 2, no verso 14? Jesus, ele venceu aquele que tinha o poder sobre a morte. Jesus hoje, ele tem, querido, o poder sobre a vida de todo ser humano na terra e controle na vida daqueles, querido, que o servem. Eu vou repetir. Jesus, ele tem controle sobre a morte e sobre a vida. Só você que crê nisso aí, diga glória a Deus. Só você que crê que Jesus, ele tem controle sobre a morte e sobre a vida aí. A Bíblia diz que quando Jesus ele chegou no sepulcro, querido, o morto recebeu vida. E eu quero profetizar, quando você tiver o encontro com Deus, a morte, ela vai se transformar em vida no nome de Jesus. Aquilo que foi destruído vai ser reconstruído. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso na sua vida. Olha, o que as pessoas hoje elas necessitam é de ter um encontro com Jesus. Quando elas têm, querido, um encontro com Jesus, tudo muda na sua vida. Tudo transforma. Tudo transforma. Então Jesus, ele impacta a vida das pessoas, querendo, olha, restaurando tristeza em alegria, sofrimento em esperança, morte em vida. Eu quero profetizar na sua vida. Olha, o que você está precisando é de um encontro com Deus para a sua vida mudar, sua vida financeira, seu casamento, sua vida espiritual, seus sonhos, seus projetos, seu casamento. O que você precisa é de um encontro com Deus, no nome de Jesus. É isso que você precisa, é isso que todo ser humano precisa. Se não fosse Jesus, Lázaro, ele estava na glória, Isso ia ser bom demais. Mas Deus queria ele aqui na terra ainda, vivendo coisas novas. E ele ressuscitou Lázaro. No outro dia, querido, eles estavam ali numa mesa, sentados. Um dia de tristeza. É por isso que a Bíblia diz, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.
E a alegria chegou no outro dia na vida de Marta e Maria, porque elas tiveram um encontro com Deus. Um encontro com Jesus. Eu quero nessa noite deixar essa mensagem para você. Olha, o encontro com Jesus pode mudar tudo na sua vida. Pode mudar a sua realidade. Ele fez com que a mulher samaritana voltasse a ser uma mulher respeitada. Fez com que Marta e Maria saísse da tristeza e voltasse a ter alegria, esperança e vida. Ele pode fazer o mesmo por você, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. E eu quero orar com você nessa noite. Se você estiver doente, Deus ele pode te curar. Se você estiver passando uma dificuldade, ele pode te transformar. Aprenda algo tremendo nesse texto, querido. Olha, tudo que está morto só precisa de uma palavra de Jesus para ressuscitar. Porque ele é a ressurreição e a vida. Ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. No nome de Jesus. Eu quero profetizar isso na sua vida. Eu não sei o que está morto. Talvez você não consegue sorrir mais, não tem alegria mais, não tem esperança mais, não tem vontade mais. Morreu algo dentro de você. Mas eu oro que nesta noite Deus ele possa ressuscitar. Ressuscitar a sua alegria. Ressuscitar a sua vontade de viver. Sua vontade de conquistar novamente. A sua vontade, de desfrutar de coisas maravilhosas que Deus tem preparado para você, no nome de Jesus. Eu quero profetizar Deus ele alcançando a sua vida e ressuscitando sonhos, projetos, em nome de Jesus. Papai querido, eu louvo o Senhor nessa noite pela tua palavra. Palavra que transforma, que traz vida, que edifica, Pai. No nome de Jesus. Um encontro com o Senhor, Pai, é o que nós precisamos. Uma experiência, Pai, que transforma, que muda. Uma experiência, Pai, que impacta a nossa vida, o nosso destino, a nossa eternidade, Pai. Lázaro, meu Deus, 4 dias, Pai, no sepulcro. No 4º dia, Senhor, ele estava, meu Deus, meu Pai, no final do dia, sentado numa mesa, alegre e feliz, Senhor. Que impacto foi isso naquela cidade? Porque hoje, Pai, o diabo já não tem, Pai, o poder sobre a vida daqueles que estão servindo o Senhor. E mesmo, meu Deus, meu Pai, na morte, a palavra do Senhor diz que o Senhor, meu Deus, ressuscita aquele que morre ou aquilo que morre. E nessa noite eu quero te pedir que o Senhor venha ressuscitar sonhos, projetos, Pai. Ressuscitar, meu Deus, meu Pai, coisas, meu Deus, que já havia havido decreto de morte, destruição, mas que nesta noite, Pai, o decreto de vida e restauração seja liberado, Pai, sobre cada pessoa que crê e recebe essa palavra nesta noite, no nome de Jesus, Pai. Eu quero declarar que essa pessoa só precisa de um encontro para que a vida dela possa ser transformada no nome de Jesus Cristo.